com Raão Mikhail Ivanov. E bem, caros amigos, estou extremamente contente por reencontrá-los e, como posso ver e sentir, suas vibrações estão se tornando etéreas grandemente. Então, estou feliz de ver que seus casulos de luz estão integrando essas vibrações novas com as quais vocês trabalham. Como sabem, vocês estão num período de intensas revelações, de intensas compreensões, não passando pelo intelecto, mas pela vibração de seu coração. As vibrações novas que vocês percebem são o sinal indiscutível de que vocês estão passando para outra coisa que sua pequena vida fechada e sua pequena problemática. Vocês têm uma chance, eu diria, inestimável, de estarem vivos, encarnados, para viver a revelação da luz, porque é realmente o que vem e o que vem é verdadeiramente, eu diria que, o que nós vemos, lá onde estamos quando não estou aqui, com vocês, é algo que nos causa uma grande alegria e é verdadeiramente, para nós, o retorno de alguns de nossos irmãos na luz e na unidade. Então, isso nos proporciona uma muito grande alegria e nós observamos minuciosamente o que acontece ao redor de vocês. O balé dos céus e o balé de suas almas é algo de absolutamente magnífico. Então, aí está, eu queria lhes dizer, como de meu hábito, estou primeiro entre vocês para tentar ajudá-los. Então, vamos tentar empurrar agora a luz. Então, recebam todo o meu amor e toda a minha escuta atenta. Questão: com relação àquilo que foi dito essa manhã por Anael, sobre o que acontece quando se ouve uma gravação ao inverso, isso já foi feito em seu próprio discurso. Eu creio que jamais. Mas, vocês sabem, Anael não pode lhes dizer porque, lá onde ele está, ele não vê esse gênero de coisas, mas vocês têm um instrumento de música, e um único, que é capaz de fazer o sentido e o inverso, apenas tocando. Qual é esse instrumento próximo a vocês? Obviamente, vocês já descobriram. O violino, através do movimento do arco, vai num sentido e no outro, portanto, é uma vibração extremamente particular, é por isso que é um instrumento que se aproxima mais do que se chama de a música das esferas. É o único instrumento em que a corda não é pinçada ou golpeada, mas ela é vibrada nos dois sentidos. E o sentido da vibração vai num sentido e depois no outro. Através do som que é ouvido, vocês são capazes, com o violino, de ouvir, ao mesmo tempo, a luz invertida e a luz real. É por isso que meu grande mestre, Ben Sadelnov, passou seus dias inteiros a tocar o violino. Vocês têm a mesma coisa, certamente, em outra oitava, nos violoncelos e nos contrabaixos. Então, se vocês querem ter o efeito da música das esferas, antes de encontrar uma tecnologia que lhes permita inverter a música, vocês têm já de maneira natural, vocês o têm já nos sons de tudo que é concerto para violinos e para violoncelos. A partir do momento em que vocês utilizam um violino, vocês são obrigados a ir e vir, ou seja, enviar a vibração num sentido e no outro. É muito raro colocar o arco para tocar no único sentido. Questão: o produtor dos Stradivarius era então um grande mestre que tinha consciência disso. Ele tinha consciência, a mais total, da vibração. Os seres que têm a consciência total da vibração são os mensageiros da lira, qualquer que seja a forma que tome esta vibração, através de um instrumento de música ou através da forma, por exemplo, os hieróglifos maia, a escritura sagrada hebraica ou mais antigas ainda, são formas vibrantes e que os remetem à vibração. Os mensageiros são necessariamente ligados à lira, que é quem mantém, nela, as 5 frequências harmônicas do universo nas multidimensões, que permitem a coesão e os movimentos dos planetas. Questão: é certo que Paganini compôs concertos difíceis para tocar mas que ajudariam a uma forma de descristalização mental? Perfeitamente. Há também outros compositores de violino, famosos, que criaram músicas muito especiais. Não há como, obviamente, os concertos para violoncelos de Bach. Há também, e sobretudo, Tartini, Pergolesi e sobretudo Tartini, que criaram, através de alguns concertos, músicas absolutamente sublimes pelos movimentos de vai e vem entre o alto e o baixo. Questão: é o mesmo das composições e dos cantos de Hildegard von Bingen?
Há aqui uma música totalmente intatônica, procedente dos coros dos anjos, desta vez. Hildegard de Bingen teve a oportunidade, durante toda a sua vida, e não de maneira efêmera, de ouvir a música das esferas e, portanto, de ter estudado a música para dar uma imagem aproximada nas 7 dimensões. Questão: para cada um de nós há uma nota fundamental na encarnação. Obviamente, é a vibração de sua alma e de seu espírito, mas está, hoje, sendo substituída pela harmônica do universo que foi chamada, pelo Arcanjo Miguel, de nota-se, que vocês percebem em seu ouvido. Conhecê-la a nada serve, será necessário vibrá-la. Questão: uma das expressões da consciência unificada seria passar de uma nota-se individualizada para um si universal ou coletiva. Esta é a confiança universal à fonte una, o que não os priva de seu som pessoal ligado à sua individualidade. A sobreposição e a harmonia que se cria entre os dois sons. Isso lhe será revelado no momento em que vocês passarem, de maneira definitiva, na 5ª dimensão. Questão: as taças tibetanas, sendo constituídas de diferentes metais, são ainda adaptadas? Hoje, tudo é válido, obviamente. Mas vocês têm novas frequências vibratórias que estão sendo encarnadas, em vocês, ligadas à construção do corpo de luz. Essas vibrações novas chegam sob forma de vibrações e de sons. Entretanto, não existem instrumentos, nesta dimensão, capazes de fazer vibrar nas novas frequências. Vocês podem se aproximar, eu citei o exemplo do violino ou do violoncelo. Obviamente, os instrumentos de música sagrada podem, em alguns casos, como as taças tibetanas, como as sinetas, como os símbolos, induzir modificações vibratórias importantes ao nível de seus chakras, mas certamente não ao nível das novas lâmpadas. Questão: as novas vibrações que se encarnam não estão ainda atuantes. Elas não estão nem atuantes nem audíveis. A nota-se é a premissa da música das esferas. A música das esferas, vocês a ouvirão assim que cruzarem o limiar da nova dimensão. Ela nos acompanha, a nós, permanentemente. Questão: a nota-se pode ter diferentes alturas. Perfeitamente, é uma harmonia perfeita de cantos gregorianos. Questão: esta nota corresponde à nota-se que é, hoje, praticada. Perfeitamente. A que vocês ouvem em seu ouvido, para aqueles que já ouvem. Questão: um neuromapeamento de uma pessoa no Samadhi mostra um ponto específico que vibra na frequência gama. Isso corresponde a uma harmônica da frequência gama. Perfeitamente. Trata-se de uma redução eletromagnética, no sentido mais puro. Questão: todos poderão suportar esse som ou não? Quais serão as reações? Ele desencadeará espanto e estupefação. Pelo princípio de ressonância e de atração, cada um ali reagirá à sua maneira. Obviamente, exatamente antes do aparecimento som, o anúncio feito por Maria será realizado. O som aparecerá algumas horas após. Naquele momento, vocês terão 72 horas para se prepararem para viver os fenômenos pré-ascensionais, a catalepsia, ou êxtase, se preferem. Questão: qual será o impacto desse som sobre os elementos? Antes do início desse processo, e durante 3 dias, tudo será unicamente banhado pelo som. Tudo parecerá parar e tudo parará. Em contrapartida, durante os 3 dias, o som se deixará lugar ao que é chamado de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Aí, vocês estarão em catalepsia, protegidos pela vibração da luz. Esse processo é muito conhecido de todos os neófitos, mas nós não sabemos, até o presente, em qual momento preciso isso irá acontecer. Nós esperamos as notícias da luz, em todos os sentidos do termo. Questão: há precauções a tomar com relação à audição desse som? Não há nada a temer. Ressonância e atração. O som corresponde ao derramamento da luz. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que as partículas adamantinas, que estão pelo momento limitadas ao nível de seu Sushumna e das novas lâmpadas, tomarão posse da totalidade de seu corpo. Vocês passarão esses 3 dias no corpo de luz. O corpo de luz participa, dado que será protegido e protegerá seu corpo físico.
Vocês terão a possibilidade de estar, ao mesmo tempo, nesse tempo e fora do tempo, ou seja, invisíveis, totalmente, para aqueles que percorrerão a hora do julgamento. Questão: as pessoas que têm problemas físicos de audição perceberão esse som? Sim, porque ele não é ouvido unicamente ao nível do ouvido, ele é ouvido ao nível celular, eis que assinala a transmutação do DNA. A condução não se faz unicamente pela via aérea, mas pelas próprias partículas de luz. Questão: que significa esta noção de à direita ou à esquerda do Pai? A direita é o lado da luz normal, não invertida. A esquerda é o que é colocado de lado. Não é unicamente uma visão simbólica, mas é uma visão real da constituição dos universos. Questão: mesmo ao nível da fonte? Obviamente. A fonte é una, pai, mãe, sombra e luz e ausência de luz, ou seja, não sombra, mas pensamento de Deus, ou seja, o que vocês chamam de vazio ou nada. Nenhum plano poderia existir, ao nível dimensional, se não fosse sustentado pela fonte. Questão: qual é a maneira de se preparar o melhor possível para esta descida de luz? Bem, é a frase do Cristo: não julgue. Vocês têm a fazer o aprendizado da não dualidade e do não julgamento. Vocês constatarão, aliás, após a parte importante de seus casamentos celestes gerados pelos arcanjos, que entre 14 de agosto e 29 de setembro, sua consciência funcionará diferentemente. A cada vez que vocês pronunciarem um pensamento ou um julgamento, isso lhes fará mal ao coração, em todos os sentidos do termo. Vocês aprenderão assim a entrar no não julgamento. Questão: a existência desta nota pessoal explicaria as rejeições de transplante ao nível do corpo, na medida em que isso seria como um aporte de uma nota diferente. Vocês têm ainda noções muito mais fisiológicas para explicar isso. Obviamente que há ressonâncias, também, com relação ao que eu chamaria de canto do DNA, porque o DNA canta, ele também. É o que é chamado de música das partículas, mas isso é um domínio extremamente complexo. Toda partícula emite uma vibração. Toda vibração tem uma redução ou um aumento eletromagnético em ondas sonoras e, portanto, vibratórias, em outro nível. Vocês têm a possibilidade de fazer vibrar, como algumas pessoas já o fazem, através dos instrumentos de música ou de verdadeiras notas de música criadas em seus computadores, tal parte do corpo ou tal molécula do corpo. Obviamente, se a luz utiliza a nota da luz e a voz de Maria, a sombra, também, vai utilizar uma nota e hologramas de luz que não serão a luz. Questão: como distinguir esses diferentes hologramas? A distinção é unicamente vibratória. A ressonância ao nível do coração ou não? É tão simples assim. Obviamente, os seres da não-luz sabem também fazer vibrar seus chakras, exceto o chakra do coração. E eles brincarão, obviamente, com a luz negra e as projeções de holograma sobre as vibrações que serão iconoclastas, no verdadeiro sentido do termo, e que se impactarão, estejam certos, não somente nos chakras inferiores, mas também nos chakras superiores. Mas a diferença essencial é a nota de música e também a luz, ela mesma, vibrante ao nível do coração. Questão: é possível que massagistas ouçam ressoar uma nota massageando e que a pessoa massageada ouça também esta nota em ressonância? Em alguns casos pode ser, efetivamente, uma nota ligada à luz e a uma ressonância. Em alguns casos, vocês ouvem, desenvolvendo certa sensibilidade, as notas das vísceras que emitem notas e não unicamente dos gases. Questão: isso corresponde aos ensinamentos taoístas em que o som é associado a um órgão? Perfeitamente. Exatamente. Questão: isso corresponderia à nota de que você falou há pouco, a nota pessoal? Não, absolutamente, é impossível. Questão: julgar aos outros equivale a se julgar a si mesmo? Inteiramente. Lembre-se das palavras do Cristo: na medida com a qual vocês julgam, vocês serão julgados. Mas é você mesmo que julga você mesmo. Se você passou sua vida a criticar, como você pode se olhar de frente? Questão:
As modificações que impactam o sistema solar são ligadas unicamente ao impacto de Betelgeuse ou do Sol central. Elas são ligadas a uma conjunção de fatores. Desde 1984, a irradiação do Espírito Santo, que era única e que vinha do Sol central Sirius. Em seguida, associou-se, muito recentemente, a pressão da radiação do ultravioleta, partículas adamantinas que eram retransmitidas pelo Sol, por Miguel, e também pelas ondas galácticas onde vocês estão nas circunferências, na periferia dessas ondas galácticas. É preciso bem compreender que há, nesse momento, um balé dos céus, que se produz. Há interferências múltiplas. Era previsto que se manifestasse, nesse sistema solar, uma forma de sombra muito específica, mas a luz, em sua tripla função, ou seja, do Espírito Santo, de Cristo Miguel, o Espírito Santo, vocês compreenderam, é Maria. Cristo Miguel é Cristo e Miguel, no Sol, e finalmente a fonte é ligada a Alcione. O que não sabiam os seres da sombra é que eles teriam que fazer frente à potência metatrônica despertada por Betelgeuse. Isso está em curso atualmente. Há, ao nível de seu sistema solar, muitas forças que estão se modificando. As modificações planetárias são prévias às suas modificações em seus organismos. Se 5 novas frequências se ativam, isso quer dizer que há certo número de planetas que devem chegar. Não pode ser de outro modo. Se seu corpo de luz, ou corpo de existência é encontrado, e, obviamente, que ele estava em algum lugar no Sol. Vocês o sabem, o Sol está diretamente ligado à sua consciência solar ou crística. Alcione está diretamente ligado à fonte Pai em vocês. O Espírito Santo está ligado à fonte Mãe, matriz deusa criadora intraterrestre, núcleo cristalino. Fonte Una, Pai e Mãe, alimentados pelo Sol. Questão: é ainda desejável tratar de outros humanos, seja por massagem, seja pela imposição de mãos, ao nível energético? Se vocês acendem, em vocês, as lâmpadas, sua presença, única, é cura. Entretanto, não é proibido colocar as mãos, os cristais, as massagens ou o que quiserem, obviamente. Mas é preciso estar consciente que o mais importante é a vibração que os anima e que vocês levam, é isso que abre, para além do que vocês acreditam. É nesse sentido que, se vocês são portadores de luz, vocês se tornam transmissores de luz, criadores de luz, no outro. O melhor caminho é este. Questão: nosso caráter é influenciado, na astrologia, pelos planetas? Perfeitamente. Questão: os reajustes planetários vão então os impactar ao nível do indivíduo? Isso é destinado a fazer desaparecer seu corpo de personalidade e seus diferentes componentes. Em particular, os componentes que vocês chamaram de personalidade, ou caráter, se preferem. Aliás, vocês observarão que, quanto mais vocês aceitam a luz e se abandonam à luz, isso já foi dito, mais as coisas se tornam fáceis e mais vocês se tornam suaves como um cordeiro e potentes como uma águia. Questão: falou-se de massagens, de tratamentos terapêuticos que relevam também do domínio do prazer. Isso poderia fazer parte de uma forma de abandono, como abandonar também esse gênero de prazer, no tocar? Eu jamais disse o contrário. A sexualidade, também, pode ser também uma forma de bem-estar. Mas vocês devem ir para onde suas aspirações os levam, ou seja, nas linhas de menores resistências. Quanto mais vocês se abandonam à luz, mais vocês constatarão que as travas, que estão presentes em qualquer ser humano, têm tendência a se afastarem de vocês e a ter menos tomada e que as coisas que lhes são benéficas e luminosas vão se aproximar de vocês. Sempre o famoso princípio de atração e de ressonância. Então, façam o que lhes dita a vibração. Se vocês hesitam, coloquem a questão a seu coração, ele não os enganará jamais. Questão: a luz é o alimento universal. Ela é mais que o alimento, ela é fundação e assentamento do mundo. Ela é nutrição, ela permite a vida, ela permite a vibração e ela permite o desenvolvimento da vida em todas as direções. Sem luz, mesmo a sombra não poderia existir, mas isso, eles não sabem. Questão:
É preciso buscar interiorizar os 5 sentidos. Mas, absolutamente não, dado que o acesso à nova dimensão é o desenvolvimento dos sentidos espirituais, aqueles que vocês conhecem, mas em outra oitava, como a visão, o paladar, o olfato, aqueles que são conhecidos, mas também o aparecimento do sentido elétrico, do sentido magnético e do sentido eletromagnético, que é o 8º sentido. Portanto, os sentidos devem se desenvolver, não é questão de fazer os seres privados de sentidos, bem ao contrário. Questão. Mestre Han evocou o fato de cortar a expressão exterior dos sentidos para entrar no coração. Perfeitamente, mas entrar no coração é para sair com a luz, não? Não é para se fechar no coração. Há um processo de revelação do coração, meditação sobre o coração, extraindo-se dos sentidos habituais, mas, uma vez que vocês tenham encontrado o coração, é preciso voltar a desenvolver os sentidos. Vocês não estão aqui para se fechar, em sua luz, num canto. Miguel bem lhes disse que devem despertar a humanidade. Como vocês querem despertar a humanidade se vocês se fecham numa caverna, ou seja, em seu corpo? Questão. Muitas pessoas observam modificações em seus sentidos. Mas elas são extremamente importantes, elas irão cada vez mais rápidas, elas são lógicas, elas são ligadas ao desenvolvimento dos novos sentidos. Vocês podem, literalmente, sentir a luz. Vocês podem, literalmente, atribuir um odor às presenças, é lógico. Atualmente, seus 5 sentidos são limitados pela noção de distância. Vocês não vão sentir alguém que faz caca do outro lado do planeta, é claro. E é assim para todos os sentidos. Sua visão não pode ver o que acontece do outro lado do planeta, ou atrás de uma árvore. E bem, com a irrupção dos novos sentidos que não são mais ligados aos órgãos dos sentidos, mas à própria estrutura de seus corpos luminosos, vocês terão acesso a absolutamente tudo. Vocês podem sentir aquele que faz caca do outro lado do planeta. Vocês podem sentir o perfume da fonte, o perfume de um arcanjo. Questão. É o que se chama de odor de santidade que emanava, por exemplo, do Padre Pio. Totalmente. Esses odores, ditos místicos, que vêm das outras dimensões que vocês percebem, vocês, nesta dimensão, pelo nariz, mas que vocês perceberão, depois, diretamente pelo corpo de luz. Questão. Qual é a relação entre os 7 arcanjos e os 24 anciões? Há rondas energéticas e rondas de consciência. Da fonte una se encontra a fonte Pai-Mãe, sempre una. Esta fonte Pai-Mãe tem necessidade de se refletir ela mesma. À sua direita, tem-se uma linhagem não evolutiva que é o arcanjo Metatron. Além disso, para estabilizar a potência e a vibração da luz, se encontram os 4 viventes que são, eles também, de linhagens não evolutivas. Em seguida, encontram-se os 7 arcanjos, em relação com um determinado universo, não são sempre os 7 mesmos. Esses 7 correspondem à dança e aos movimentos e à precipitação dimensional da vida, qualquer que seja a dimensão. Após os 7, vêm os 12. Os 12 são um grande mistério. As 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, os 12 trabalhos de Hércules, as 12 vértebras que vocês têm ao nível da coluna vertebral. São também pilares e fundações, eu diria, não evolutivos. Depois, vêm os 24 anciões. Esses 24 anciões são evolutivos, são todos de origem humanoide. Eu tenho a chance, como sabem, de me chamar comandante da Ordem dos Melquisedeques e de fazer doravante parte dos 24 anciões. Quando um dos 24 anciões cede seu trono, seu lugar, ele vai continuar a evoluir para dimensões que não são mais antropomorfizadas. Aí está porque isto é importante, certo número de coisas ao nível dos números, porque eles são as estabilidades e as garantias do bom desenrolar do plano. Aliás, eu os lembro que, mesmo as forças da sombra parodiam a luz, adotando exatamente as mesmas estruturas. Questão. Tem-se sempre a imagem dos 24 anciões como de uma estrutura imutável. É possível saber quem são os outros anciões? Não posso revelar isso.
Vocês sabem simplesmente que aquele que fundou os 24 anciões, que foi chamado Ancião dos Dias, é Melquisedeque, Oriones, e que era Peter Del 9. Questão. Os 24 anciões são os representantes de diferentes origens, galáxias, filiações. Pode-se dizer isso. Questão. Alguns anjos podem reintegrar as linhagens evolutivas. Os anjos são evolutivos, são os arcanjos que não são evolutivos. Há múltiplas hierarquias de anjos. Questão. Por que os anjos são sempre representados com asas? É uma projeção vibratória. As vibrações emitidas pelas asas servem apenas para voar, obviamente. Isso serve para quê? Para criar o ar. É tão simples assim. Quer dizer criar o ar, criar o movimento, criar a vida. Os triângulos estão na estrutura da vida, eles não têm necessidade de criar o ar, eles são triângulos radiantes. Os anjos e os arcanjos são e seguem o desenvolvimento da vida sem necessariamente participar das linhagens evolutivas. A capacidade para criar vibrações está ligada à forma. O antropomorfismo, quer dizer, cabeça, tronco, membros superiores, membros inferiores, qualquer que seja o grau de individualização dos diferentes segmentos, assinala uma função. Nada está aí por acaso. Questão. Assim que se está em outros espaços multidimensionais, como os anjos, os arcanjos, não se tem a possibilidade de recorrer. Mas, cara amiga, você se esquece de uma coisa, é que a luz, diretamente, não tem acesso a esta dimensão em que vocês estão. Somente os Ayotakudesh, por sua presença mesmo nas dimensões as mais densas, tem acesso ao conhecimento de seu plano. Vá perguntar a um arcanjo por que você tem uma verruga sob a planta do pé, você verá o que ele vai responder. Este conhecimento escapa a ele, simplesmente porque ele não acessou isso. É preciso bem compreender que vocês estão numa dimensão que, pelo momento, está separada, então, sim, os arcanjos podem ir buscar informações. Poder-se-ia imaginar que um arcanjo fosse pedir, como eu faço aos Ayotakudesh, o remédio homeopático ou um cristal, mas isso me parece muito difícil, eles não sabem mesmo o que é. Sua esfera de emanação, de conhecimento e de radiância não funciona assim como vocês a concebem, sobretudo com relação a esta dimensão. Questão. Como você se tornou um dos participantes desta assembleia? Nós nos tornamos o que nossa vibração porta. Alguns seres, deixando a dimensão humana, se reencontram projetados, em função de sua origem de semente de estrelas, numa dimensão que não é necessariamente imediatamente superior. Há seres humanos que são encarnados num corpo, que vem de dimensões extremamente elevadas. Os princípios evolutivos não são tão simples. Não será preciso acreditar que vocês vão primeiro viver na quinta e depois na nona e depois na 11ª etc. Há saltos, e esses saltos não são necessariamente nem involutivos nem evolutivos, mas correspondem às necessidades da consciência, em determinadas circunstâncias. Questão. É o pedido que desencadeia a sincronia ou as coisas podem se instaurar sem que haja um pedido? Nos mundos da vida material dissociada, o pedido é indispensável. É o que vocês chamaram de orações, as novenas Etik, nos domínios da luz que se revela, a sincronia se estabelece diretamente, não há mesmo mais um pedido. É difícil para explicar. Vocês exprimem algo que poderia se chamar, antes, de pedido, e que se realiza e se concretiza instantaneamente. Não é a mesma ordem de ideia, mesmo se o resultado é o mesmo, é claro. Não temos mais perguntas. Agradecemos. Então, caros amigos, vou lhes desejar uma boa recepção do que lhes chega sobre a cabeça, uma boa recepção da leitura do Apocalipse e uma boa transmissão da radiação do arcanjo. Aos Três Dimensões, 1º de agosto de 2009. Tradução do francês. Célia G. Mensagem atemporal.